Aleluia. É por Ele, né, que nós estamos gastando a nossa vida. E a vida ser gasta por Ele não é gastar a vida, né? É devolver a Ele o que é dele. Então eu quero me alegrar. Só o anúncio de distração não é terça, né? No dia 18. Daniel, nós queremos te receber aqui, pastor, com a alegria, podendo aplaudir ao Senhor Jesus pela tua vida. Passa aqui. Você tem liberdade. Liberdade para ministrar para essa gurizada aí hoje. A paz de Jesus, Deus abençoe a amada igreja do Senhor, amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, que nós possamos nos alegrar com aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Pastor Júnior, obrigado pela confiança, Deus abençoe a você, ao seu corpo de obreiros, aos pastores que estão aqui nesta noite, que as bênçãos do Senhor venham estar na vida de cada um. Amém? Eu quero já te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Pastor Júnior me deu a liberdade de pregar a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. É só homens, fica bom de falar aquilo que Deus manda falar, com todo o carinho, com todo o amor, irmão. Jamais a gente sobe num púlpito para apontar o dedo para alguém, mas a palavra ela nos corrige, amém? Que nós possamos ser corrigidos aqui nessa noite. Eu sempre digo, antes da palavra falar com a igreja, ela fala com o pastor. Eu tenho certeza que muitos já passaram por situações como esta. Eu creio, irmãos, quando eu sentei ali naquele lugar, o Espírito Santo, aleluia, ele falou tão forte ao meu coração que este lugar ainda se tornará um dos maiores encontros de homens, não só de Gravataí, mas da região. Quem crê nisso, levanta a mão e adora. Eu quero que você bata no ombro do irmão que está do seu lado e diga assim: e você vai ser parte dessa história, você vai ser parte. Aleluia, amém. Você vai ser parte dessa história. Atos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo, repete comigo, tudo, o que for da minha vontade. Senta dando glória a Deus. Amém. Nós vivemos em tempos difíceis, nós vivemos em tempos tribulosos. Por quê? Devido à falta de homens, devido à falta de pessoas, homens, que tomam uma posição real e verdadeira com Deus, homens que agradam a Deus. Diógenes, um filósofo, um dia ele resolveu sair com um lampião durante o dia, e sempre tinha um curioso para perguntar. Um homem chegava, cutucava no braço, no ombro dele, e perguntava: vem cá, o que tu está fazendo com um lampião aceso durante o dia? Ele disse: eu estou procurando um homem, mas não estou achando. Nós estamos vivendo esses tempos. Já é difícil nós acharmos um homem segundo o padrão desse mundo, um homem que ande no padrão e que seja um exemplo a uma sociedade. No tempo dos meus pais, conta o meu pai, que quando se assinava um contrato ou assinava algo, era o fio do bigode. Está aqui, eu fiz o contrato contigo, então eu vou cumprir. E hoje, irmãos, nem com contrato assinado o troço sai.
Sabe, não existe mais caráter, não existe mais homens de posicionamento no tempo que nós vivemos. Na igreja estamos com deficiência de homens que tomam posição, que digam: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, que estão dispostos a ser queimados pelo Senhor ao ponto de que o pecado não tome mais conta de sua vida. É interessante que o próprio Deus testemunha, diz assim: quem testemunhou? Eu encontrei um homem segundo o meu coração. Meu Deus, a pessoa, Deus olhando lá de cima, encontrando aqui um homem, dizendo: rapaz, encontrei aqui um homem segundo o meu coração, que está disposto a fazer tudo que eu mandar. Sabe, irmãos, essa questão de um homem segundo o coração de Deus não tem muito a ver com o espiritual. Meu Deus, olha como ele é espiritual, olha como ele fala em língua, é um profeta, olha o dom na vida dele. Não, tem muito mais a ver com caráter. Tem muito mais a ver com caráter do que espiritualidade. Dom não é nosso, dom não aponta para nós, dom aponta para Deus. E o caráter aponta para você, o seu bom nome. Esse é um homem de verdade, esse é um homem de posição, esse é um homem de caráter. É isso que talvez Deus esteja olhando para o nosso tempo e dizendo: estou procurando um homem segundo o meu coração, que fará tudo quanto eu mandar. Sabe, um homem que faz tudo quanto Deus manda, ele já não vive mais seus sonhos, ele vive os sonhos que Deus tem através da vida dele, o que Deus quer fazer para essa terra. Quando Deus está dizendo: eu procuro um homem segundo o meu coração, que fará tudo quanto eu mandar, Ele está dizendo: esse homem não vive mais, ele vive para mim. Ele não pensa mais nele, ele pensa em mim. Ele não pensa mais no seu bem-estar, ele pensa na minha obra, no meu querer. Será que Deus pode encontrar isso no teu coração aqui nessa noite? Será que Deus pode testemunhar por nós? E uma das coisas principais que nós precisamos entender: um homem segundo o coração de Deus, ele entende que na vida há processo. Repete comigo: processo. Tem gente que não quer mais viver processo. Nós vivemos um tempo da facilidade. Tudo é fácil, tudo é rápido, tudo é como eu quero, com a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E as coisas para acontecer na nossa vida, elas passam por processos. E os processos muitas vezes são difíceis. É árduo. E você tem que estar guiado por quê? Não por vista, mas por fé. Um homem com fé agrada o coração de Deus. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. Então um homem que vive os projetos de Deus, ele vive baseado em fé, não em visão. Ele entende que na sua vida haverá processos. E esses processos às vezes são doídos. Davi começa cuidando de uma ovelha, acaba buscando uma coroa. Ele acaba, a Bíblia diz, ele começa num aprisco de ovelhas e ele acaba num castelo. Mas você quer saber como é que era o ambiente do aprisco de ovelha de Davi? A gente imagina tanta coisa, né? Devia ser um campo lindo, fértil, maravilhoso. Tinha uma piscina para tomar banho, tinha lago, tinha sombra para todo lado. Mas quando ele vai visitar os irmãos no campo de batalha, revela um pouquinho do que era o lugar onde ele executava suas tarefas. Os irmãos, indignados, tendo em vista que ele estava ali perguntando algumas coisas, dizem assim para ele: o que tu estás fazendo aqui, que não está cuidando das poucas ovelhas do teu pai naquele deserto? E aonde Deus encontrou Davi? No deserto, naquele aprisco de ovelha, fazendo coisas que aparentemente, à vista de muitos, era insignificante, mas para Deus era perfeito. Não estou entendendo nada, pastor. O pouco que tu faz, mas tu faz com prazer e amor, tenha certeza que você agrada o coração de Deus. Talvez o teu projeto nessa igreja comece limpando um banheiro de porteiro, mas faça com animosidade, faça como se estivesse fazendo para Deus, não para o homem. É o segredo da vitória. Eu vou abraçar o que Deus colocar na minha mão, eu vou abraçar o que Deus tem para mim, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, onde, no ambiente que Ele me colocar, porque eu entendo que tudo que eu fizer, eu estou fazendo para Deus, vai ter um retorno. Então é entender o processo. E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui nessa noite é um coração que entende o processo da conquista. Um coração que entende o tempo do deserto. Como é que era a postura de Davi no deserto, irmãos? Como é que era a postura de Davi no deserto?
Ele deixava qualquer animal vir buscar e pegar uma ovelha? Não. Eram poucas, não era? Sabe o que acontece nas nossas vidas, muitas vezes, quando nós recebemos uma missão, nós desdenhamos ela porque ela é pequena. A verdade é essa. Eu recordo que a primeira vez que eu preguei a mensagem do Senhor, uma das primeiras vezes, foi numa igrejinha que meu sogro cuidava, num bairro chamado Floresta, em Bagé. Às vezes o culto, quando estava cheio, era a minha esposa, os 3 irmãos, meu sogro, minha sogra, no inverno, frio que só. Mas eu lembro que eu preparava a palavra como se eu fosse pregar numa quarta-feira aqui na Carral. Porque eu entendia que ali era um pequeno começo, que eu deveria valorizar, porque chegaria o tempo que Deus me colocaria em coisas grandes. Já pensou que tudo que você pega na tua mão, o trabalho onde você executa, aqui na igreja, fora da igreja, na tua empresa, ou aquilo que você faz com amor e não com desdém, você imagina onde você pode chegar? Por mais que seu chefe seja chato, o pastor seja chato, o obreiro responsável pelo teu ministério seja um chato, mas imagina você fazer com amor. A palavra diz que Davi levava uma harpa para o lugar daquele lugar deserto, e no tempo de folga, ele entoava louvores a Deus. O testemunho de Davi chega num castelo, e aonde ele tocava? Numa orquestra? Não, num aprisco de ovelhas. Saul se endemonia, ele é tomado por um espírito mau, e alguém tem uma ideia, olha, procuramos um homem que saiba entoar uma harpa, será que quando este homem tocar, o demônio sairá do rei? Alguém diz, eu conheço um moço animoso, sisudo em palavras, de gentil presença. Sabe o que eu vejo? Esse homem cruzando por aquele aprisco todos os dias, Davi está lá, eita moço, esse hino aqui é para você. A paz de Jesus, meu irmão. Animoso. Como é que você tem estado no teu trabalho? Quer crescer, quer se tornar grande, mas não consegue ser grande nas coisas pequenas. O Espírito Santo está falando aqui com você nessa noite. Teu ministério, homem, para quem tu tem pregado. Pastor, eu ainda não tive oportunidade na igreja. Tem sido um sacerdote dentro da tua casa, tem sido pregador para a tua família, tem sido um exemplo onde você passa, tem sido animoso diante das coisas que Deus coloca na tua vida. Quantas oportunidades talvez você deixou passar, porque você não estava animado quando algo aconteceu. Um aprisco de ovelha, onde um homem submeteu a risco a sua própria vida, para cuidar de algumas ovelhas, enfrentando leão e urso, mas entendendo que todo projeto que Deus colocava na mão dele, era um projeto sério. Pega a mão que tem que estar ao teu lado e diz assim, o projeto que Deus colocou na tua mão, por mais que pareça pequeno, ele é sério. Aleluia. Davi era um homem disposto a ser chamado, a ser obediente. Imagina, ele está cuidando das poucas ovelhas. Quando Samuel chega na casa dele, os irmãos estão tudo em casa. O pai manda que os irmãos vão tudo se arrumar, porque o profeta estava chegando. Davi estava onde? No aprisco de ovelha. Aí Davi imaginou, né? Samuel disse assim, não é nenhum desses aqui. Ainda tem mais algum jovem? E o pai diz assim, Jessé fala assim, ainda tem o menor. E onde ele está? Está no aprisco de ovelha. E Samuel fala o quê? Não nos assentaremos à mesa até que esse moço chegue. Aí o pai chama Davi. Talvez se fosse eu e você, cara, vamos se esconder, mais uma bucha. Não é assim? Fulano, mandaram te chamar. Diz que eu não estou. Puxa, de novo, quando me chama é só porqueira, é só bucha. Manda outro. Quantas oportunidades talvez você perdeu por isso? Por não estar disposto a ser chamado. Davi estava disposto a ser chamado. A palavra diz que o pai chamou Davi e ele foi. Ele estava pronto. Um dia o pai de Davi disse assim, meu filho, você acha que Davi queria estar naquele aprisco, irmão? Você acha que Davi talvez queria estar naquele aprisco? Sentia todo o prazer de estar naquele lugar? Eu acredito que não. Que ele tinha um chamado na vida dele. Ele sabia que tudo que Deus havia colocado no coração dele era maior que aquele lugar.
era maior que aquele ambiente. Aí quando ele é chamado, as tarefas que são dadas a ele são tão insignificantes. Agora o pai dele chama eles assim: vem cá, leva lá comida para os teus irmãos. E talvez ele pensasse no seu coração: quando é que vai chegar o meu dia, pastor Júnior? Quando é que vai chegar o meu dia de estar lá na frente da batalha, lutando pelos meus projetos? Quando é que eu vou ser um infante? Não. Ele estava pronto de novo. E diz que de madrugada ele já arrumou tudinho. E as ovelhas, como é que ele deixou, pastor? Se ele teve que sair para levar comida aos seus irmãos, a Bíblia diz que ele deixou com guarda as ovelhas. Porque por mais que seja pequeno o projeto que Deus colocou na nossa mão, ele não pode ser largado de canto ou deixar de qualquer jeito. Davi deixou um guarda com as ovelhas e foi levar comida para os seus irmãos. Por quê? Porque ele entendia que tudo que ele fazia era importante. Você está disposto a ser chamado? Tem uma palavra bíblica que falava sobre o templo, mas eu gosto muito de usar para a minha vida e para a tua. Não menospreze o dia das coisas pequenas. Que prazer tem um pastor em abençoar a tua vida quando você sempre está pronto. Não negligencie os pequenos chamados, irmão. Eu recordo quando eu era pregador, comecei a pregar a palavra na cidade de Bagé, pastor Norberto, já falecido, o pregador de fora não vinha, ele dizia: Daniel, prepara uma palavra que hoje é contigo. E eu preparava a palavra. Eu lembro que ele pegava o microfone, ele falava, eu olhava para o relógio: meu Deus, esse homem não larga o microfone, eu vou pregar quanto tempo? E ele me entregava o microfone, congresso, assim, tem 5 minutos para pregar. Eu, rapaz do céu, que prova é essa? Às vezes era o meu dia do domingo de pregar, e ele chegava e dizia para mim: vem cá, rapaz, o tempo se foi, tem 5 minutos. Eu lembro que eu fui transferido para Roraima, e era uma igreja de 13 mil membros sentados, e era dia de culto de obreiros, os obreiros todos sentados em cima de um púlpito. Eu estava lá no meio da igreja, eu lembro que eu desci a cabeça no meio dos joelhos: meu Deus, imagina um dia eu pregando numa igreja como essa, que sonho, Jesus. Foi quando, antes de levantar a cabeça, um obreiro bateu no meu ombro e disse assim: pastor, está te chamando lá em cima, o que ele quer eu não sei. E eu disse: rapaz, eu vou pregar hoje. E eu lembro que eu subi no púlpito, o pastor Isamar, pastor pequenininho assim, ele disse: rapaz, olhando para ti, eu senti que tu é pregador, só que o nosso tempo se foi, tu tem 5 minutos para pregar. No outro lado do Brasil, tu tem 5 minutos para pregar. Eu olhei para ele e disse assim: pastor, amém, eu sou perito em pregar 5 minutos. E a partir dali não parou o que Deus tinha na minha vida. E o que eu quero te ensinar nessa noite, obreiro, homem de Deus, chamado pelo Senhor, um homem que Deus está enxergando algo aí que a sociedade não vê, que o mundo não enxerga. Deus não está vendo a tua casca, a tua postura, o teu carro do lado de fora da igreja. Deus não está olhando a tua roupa, ou a piscina que tu tem em casa, ou a conta bancária. Ele está olhando aí para dentro do teu coração e está vendo se há disposição em ser chamado, em cumprir aquilo que Ele colocou na tua vida para que você cumpra. Independente da tua história anterior, independente se teve pai ou mãe, independente da tua família, se há alguém, uma família grande na sociedade, não, Ele está olhando aí dentro e está procurando dentro de você um coração disponível. Aprenda que Deus te coloca num processo. Aprenda que Deus te permite executar pequenas coisas para ver aonde está o teu coração, a tua alma, os teus sentimentos, os teus desejos. Jamais Deus vai te dar algo grande se tu não experimentar alegria em algo pequeno. Aleluia. Davi então vai para o campo de batalha. E aí eu vejo um homem segundo o coração de Deus. Ele vai para o campo de batalha e ele chega lá naquele lugar, e diz a palavra que ele chega no arraial. Ele desequipa a mochila e vai para o campo de batalha, porque ninguém estava no arraial. E ele chega lá, tem um gigante que gritava: fazia 40 dias, de manhã e de noite, só quero um homem que lute comigo, para que um exército todo, vamos pelejar, é 2, vem um contra mim, quem ganhar, o outro exército se submete. A palavra diz que cada vez que Golias, ele gritava,
ele chamava o exército todo, fazia isso aqui, irmãos, ó, um passo para trás, como quem diz, eu não vou arriscar de ficar para frente, e alguém dizer, rapaz, é tu? Aí eu pergunto por quê? Pergunta para mim por quê? Eu vou te explicar. É porque foram homens que foram para a batalha e nunca passaram pelo processo. É homens que foram para a batalha e tinham tudo para receber algo grande de Deus, mas não receberam porque nunca passaram pelo processo. Nunca enfrentaram o deserto. Nunca enfrentaram a solidão. Nunca mataram o urso-leão por coisas pequenas. E quando chega na hora de receber uma bênção, ele vê um problema. Você sabia que a maioria das tuas bênçãos está escondida atrás de um problema? Sabia que às vezes a tua prosperidade está escondida atrás de uma crise? Por quê? Porque Deus quer ver aonde está o teu coração. Tu se diz tão macho, mas em tudo enxerga problema, em vez de enxergar uma solução. Tu te acha tão homem. É homem para gritar com a mulher em casa, é homem para dizer que leva dinheiro para dentro de casa, mas na hora de enfrentar as coisas grandes é um rato. Por quê? Porque não quer passar pelo processo. E Deus não vai te estragar dando uma bênção para você. Entenda que aquilo que Deus quer colocar na tua mão é por conquista. Deus nunca deu nada para ninguém na Bíblia de graça, irmão. Sempre quando Deus chama um homem, chamava um homem na palavra, ou chamava seu povo, ele dizia, levanta-te e põe-te em pé. Levanta-te e põe-te em pé. Gideão, vai na tua força, Gideão. Quando Deus mandou espiar a terra prometida, a primeira cidade que eles encontraram, qual foi? Hebrom, na região montanhosa. Viram gigantes naquele lugar. 12 voltam com a cabeça baixa, dizendo, não é para nós, somos que nem gafanhoto aos olhos daqueles homens. E eles nos veem como insetos. Agora teve 2 que chegou lá e disse, meu Deus, a uva parece uma melancia. Vamos levar um cacho para esse povo ver o que Deus tem preparado para nós. Mas o que muda na visão desses homens? A certeza da promessa. Eu vou repetir aqui nessa noite. Aonde você está enxergando um problema, é onde está a sua vitória. A sua vitória está em conserto naquele relacionamento dentro da tua casa. A tua vitória está em um perdão para alguém. A vitória está em ser fiel a um chefe ruim. A sua vitória está, aleluia, em ser animoso e valente nas coisas pequenas que Deus te dá. Mas aí vem o diabo, assopra no teu ouvido. Ei, olha aí onde te colocaram. Pai, tu é insignificante. Olha como vai tua vida. E você prefere ouvir a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus. E é por isso que você está onde você está. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o crescimento dessa igreja não depende do pastor Júnior, depende de você. Tem gente que não tem fé nem para dar o dízimo, irmão. Imagina o resto. O que vai buscar? Tem gente que não tem fé para dar o dízimo. Vai ter fé para buscar o quê? Aí eu vejo Davi. E uns estão dizendo para o outro assim, olha a lança dele, rapaz, 7 quilos. Só a ponta. Eu não consigo nem com uma lança de 7 quilos, só a ponta da lança dele é 7. Mas o bastão 10. Imagina, rapaz, eu entro com esse cara, me fura no meio. Me falaram que aquela armadura dele é 60 quilos. Davi não está nem aí, ele perguntou, quem é esse conciso aí? Aí alguém resolve dizer assim, quem lutar com esse gigante aí, o rei vai dar a filha em casamento, a casa dele vai ser isento de impostos, e ele vai receber muito dinheiro. Eita, Davi perguntou. Versículo 26, 27 e 30. Ele pergunta 3 vezes sobre a bênção, nenhuma sobre o gigante. Ele sabia que Golias era a porta de entrada para a unção que ele havia recebido anos antes, lá pela vida de Samuel.
Aleluia. Tu tem visto o gigante ou tem visto uma oportunidade? Você que é empresário está aqui. Pastor, estou guardando tudo. Pastor, estou guardando tudo. Eu não sei o que vai ser de amanhã. Rapaz, qual é o Deus que tu serve? Ser fiel, meu irmão. Porque na tua fidelidade não vai te faltar nada no tempo da angústia, no tempo da dor. Se eu falasse um pouquinho do que Deus fez na minha vida esse ano. Um amigo meu falando sobre generosidade, eu disse, sabe uma coisa, eu preciso ser mais generoso. Aí eu coloquei no meu coração todos os congressos que eu fiz esse ano. Depois daquele dia, foi em julho, eu disse assim, Senhor, todo congresso que me derem uma oferta, eu entrego na tua obra missionária, eu não vou ficar com um tostão. Depois que eu fiz aquele projeto com Deus, 2 semanas depois eu recebi a escritura de uma casa. Meu irmão, sonho antigo e muito distante das minhas possibilidades. Mas Deus olha para nós e diz assim, foste fiel no pouco, eu te darei no muito. O que você tem visto, irmão? Gigante oportunidade. E para encerrar, Davi tinha um coração disposto a se humilhar diante de Deus. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Quem pecou mais? Analisa a vida de um e de outro, quem pecou mais? Saul cometeu adultério? A Bíblia não fala. Davi assassinou um amigo, um colega, alguém que lutava por ele? Não, a palavra não fala. Davi adulterou e depois mandou matar o esposo da mulher. Só que tem uma coisa, Saul sempre pensou no nariz dele, ou aquilo que estava disposto a acontecer na vida dele, ele não pensava em Deus. Davi era um coração disposto ao arrependimento. Natã chega na casa de Davi e diz assim, rapaz, olha rei, aconteceu um negócio aí. Um homem que tinha muitas ovelhas, não achando bastante, foi lá, pegou a única ovelha que o vizinho tinha e matou a ovelha, carneou e comeu. E as ovelhinhas dele estão lá. E o que se faz com um cara desse? Davi se mata. E Natã disse, esse cara é tu, rapaz. O que ele fez? Se humilhou. E no Salmo 52, o que ele disse? Para Deus constranger o coração dele a tal ponto que ele tornasse o coração conforme o coração de Deus. É um homem disposto ao arrependimento. Fica de pé nessa noite. Quero orar por você. Repete comigo assim, um homem segundo o coração de Deus. Deus encontrou algo dentro de você que o mundo não viu. Deus encontrou algo dentro de você que o mundo não viu. A palavra para você nessa noite é: não tenha medo. Viva o projeto que Deus tem na sua vida. O que Gideão falou, o que Josué falou para aquele povo que queria voltar para o Egito, frente aos gigantes que tinha encontrado: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós comeremos Ele como pão. Se o Senhor se agradar de nós, nós comeremos eles como pão. Davi, frente a Golias, disse: quem é esse circunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Sabe qual é o teu problema? É que é na tua força, é no teu braço, é no teu dinheiro, é nas tuas possibilidades, é no teu querer, é na tua vontade, é quando tu quer, na hora que tu quer e do jeito que tu quer. E está dizendo: Deus, olha aqui, sou um homem segundo teu coração, segundo o coração do cão, irmão, não de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele está disposto, ele é obediente, ele está aqui, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, ele está ali disposto, ele é abençoador, ele é abençoado, aonde ele coloca o pé alguma coisa acontece, ele é animoso, sisudo em palavras, ele é pronto para obedecer, pronto para executar, pronto para fazer.
Faça essa análise na tua vida. Senhor, será que eu tenho tido um coração conforme o Senhor? Será que a minha alma tem vibrado pelas coisas que são tuas? Tem se alegrado com as coisas que são tuas? Será que eu estou fazendo a minha parte dentro da minha igreja? Dentro do meu ministério, dentro da minha chamada? Como é que eu tenho visto as coisas na minha vida? Eu tenho visto gigantes ou tenho visto possibilidades, oportunidades? Sabia que no tempo da crise, muitos homens se fizeram ricos no tempo da crise porque enxergaram uma oportunidade. O que você tem enxergado diante das lutas que Deus tem colocado na tua vida? O que você tem enxergado? Um homem segundo o coração de Deus. Coisa linda Deus poder dar testemunho de nós, né? Eu fico imaginando Satanás chegando na presença de Deus, e Deus olha para Satanás e diz assim: viste meu servo Jó? Reto, íntegro e temente a Deus. Na frente de todos os anjos, Deus falar o teu nome. Já pensou, irmão? Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Eu quero estar orando por você nessa noite. Se essa palavra falou contigo, sai do lugar onde você está, vem aqui. Seja humilde o suficiente para vir aqui, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu projeto. Eu quero orar pelo seu ministério. Eu quero orar para que haja fidelidade na tua vida, a tal ponto que você possa fazer uma entrega nesta noite e dizer: Deus, a partir de hoje é contigo. Isso, não tenha medo não, não tenha vergonha não. Aleluia. Talvez o que você precisa é só abrir o coração de Deus. A palavra para você nessa noite é: não tenha medo, eu sou contigo. Vai na tua força. Vai na tua força. Acredite. Entregue mais. Confie mais. Peça instrução para Deus. Deus está nesta noite enxergando corações aqui. Ele não está vendo a casca não, irmão. Talvez a coisa que você precisa pedir perdão nessa noite, dizer: Senhor, eu não tenho tido um coração conforme o teu. Eu não tenho agido conforme o Senhor espera. Senhor, eu só estou vendo o problema onde talvez exista a solução. Essa é a noite de abrir o coração e falar com Deus. Essa é a noite de dizer: Senhor, a partir de hoje é contigo. Aprenda uma coisa nessa noite, irmão: a luta não atua, a guerra não atua, a guerra é do Senhor. Essa guerra que você está enfrentando é dele. Pastor, o que eu preciso fazer? Tomar posição. Tomar posição. Chega e dizer: Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje é contigo, Pai. Faça o meu coração. Davi quando errou, ele pediu para Deus: Senhor, transforma o meu ânimo, o meu coração, a minha alma, de tal forma que ela possa agradar ao Senhor. Aleluia. Talvez é só o que Deus espera de você. Começa a tocar nesses homens aqui na frente hoje, Pai. Espírito Santo, entra na batalha dele hoje. Entra naquele lugar, Senhor. Sabe, teu filho tem feito tantos cálculos, tantas contas, Pai. Senhor, que ele possa entender que não está no bolso ou nas possibilidades dele, mas na tua, Senhor. Homem, eu estou mudando aquele ambiente. O Espírito Santo manda eu falar para ti nessa noite: eu estou mudando aquele ambiente. A palavra para ti nessa noite é: não doa, não troca e não vende. Eu dei para ti. Aquela semente vai produzir o fruto no tempo oportuno, em 100, 500 e em 1000. Apenas entrega. Há noites que tu não tem dormido, perguntando como será amanhã. O Espírito Santo manda dizer nesta noite: descansa. Adore, irmão, adore. Aleluia.
Isso, começa a receber agora a presença do Espírito Santo aí no teu coração, te enchendo. Começa a receber agora a graça de Deus tocando a tua vida aqui nessa noite. Isso, ser tocado, meu Deus. Isso, derrama sobre a vida dele, derrama. Ser tocado agora, ser tocado agora, meu irmão. Ser tocado agora, vai. Isso. Abra teu coração para Deus, adore a Ele agora. Isso, ser tocado agora, vai. Ser tocado agora, vai. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Isso, erga a mão para cima e adore. Erga a mão para cima e adore agora, vai. O Espírito Santo está aqui para te constranger a tomar uma posição nessa noite. Chega! Não é mais do teu jeito, é do jeito dele, é no querer dele, é na vontade dele. Vai, adore. Em nome de Jesus, Senhor, vai estabelecendo, Senhor, o critério do valor das coisas pequenas, vai realinhando, vai colocando no lugar, Senhor, vai trazendo para o lugar que Tu estabeleceu, Senhor Jesus. Essa noite Tu está trazendo para o lugar aquilo que não deveria ter saído, mas uma posição, um posicionamento, uma palavra, Senhor, assenta tudo no lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, vai trabalhando nesse coração, Senhor, esse coração é Teu. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh Senhor Jesus, nós queremos Te bendizer nessa noite, Senhor. Aleluia, nós queremos, Senhor, trazer, Senhor, ao nosso coração, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor. Por mais, Senhor, que não tenha nos chamado a atenção, que não seja tão vistoso, Senhor, por mais que pareça não ter sentido nesse momento, Senhor, por mais que pareça, Senhor, não ter um sentido, não ter, Senhor, um propósito, mas, Senhor, só move aquilo que possa, Senhor, estar no Teu coração, para que nós possamos não bendizer o nome do homem, não elevar o homem, Senhor. Aleluia, que o homem suma, Senhor, que a representação do homem suma, Senhor, mas que manifeste o Teu querer, a Tua glória, a Tua vontade, o Teu poder, e sobre a autoridade estabelecida por Ti, Senhor, nós sejamos, Senhor, atalaias, 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 sacerdotes, sacerdotes, sacerdotes. Cante, profetize grandes coisas. Cante, diga essa noite, cante. Grandes coisas estão. Profetize para a tua vida isso. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar aí, ó. Não é sobre a igreja, é sobre o reino, é sobre a tua casa, é sobre o teu lar, é sobre a tua família. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Pegue a sua mão agora e direcione para a sua casa. Se está para lá, tua casa te vira para lá. E você vai ser profeta essa noite antes de nós ir embora. O grupo vai profetizar cantando que grandes coisas estão por vir nesse lugar.
esse lugar é aquele lugar. Não é sobre esse lugar ele só é consagrado, abençoado quando a tua casa está abençoada, quando a tua família está abençoada, quando você está abençoado. É sobre você, é sobre o templo do Espírito Santo, aleluia. Nós vamos cantar novamente e você vai com autoridade dizer que grandes coisas. O que vai ser, pastor, esse final de ano? Está chegando novembro, está chegando dezembro, eu não saio do lugar, nada acontece, nada se mexe, as coisas não dão certo, eu fico patinando, parece uma esteira, eu não saio do lugar. Eu tenho convicção que nesse momento nós estamos dizendo que grandes coisas vão acontecer naquele lugar. Ei, se for a tua empresa, mova as tuas mãos lá para a tua empresa e diga que grandes coisas vão acontecer naquele lugar. Se tem alguém hospitalizado, diga nesse momento: grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Coisas vão acontecer neste lugar. Já está acontecendo em nome de Jesus. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vocês, a banda, não precisam de milagre? Então vocês agora coloquem as mãos para lá também. Nós vamos cantar sem instrumento. Mas eu quero que vocês também que estão aqui hoje, adorando essa noite, estão aqui celebrando o nome do Senhor, vocês também, eu sei que precisam de milagre. E nós vamos cantar juntos sem instrumento, mas nós vamos ministrar para lá. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Quando você fala, o Satanás ele abaixa a voz dele. Aleluia, declare essa noite. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens. Nos guarda, nos leva em paz aos nossos lares, nos abençoa, proteja a nossa casa, proteja o nosso lar, proteja a nossa vida. E nós estamos agora te agradecendo no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus.